Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre a terceira parte de Crime e Castigo do Sr. Dostoiévski. A exemplo do que aconteceu na segunda parte, essa terceira ela começa justamente com o Raskolnikov levantando do sofá, o que novamente vai sugerir que ele continua enfermo, que ele continua doente, ou então que ele está se fazendo passar por uma pessoa que está doente, como a gente discutiu lá no vídeo anterior a esse, sobre a segunda parte deste romance. Então, nós estamos naquele momento em que spoilers são inevitáveis, ok? Então, se você ainda não assistiu as partes anteriores, sugiro que você faça isso para depois você voltar a esse vídeo. Mas, enfim. Então, essa condição do Raskolnikov enquanto uma pessoa doente tem muito a ver, muito mais com um papel que ele está fazendo para poder tirar informações que lhe sejam pertinentes das outras personagens. No caso aqui, dentro desse contexto do início desse terceiro capítulo, essas personagens com as quais o Raskolnikov vai se relacionar um pouco serão aquele amigo dele, o Razumikin ou algo do tipo, a mãe e a irmã. Que haviam chego, lembra lá que a segunda parte do romance, ela termina justamente no momento em que o Raskolnikov está voltando de suas loucas aventuras pelas ruas de São Petersburgo, vê uma movimentação suspeita no seu quarto, vê ali a luz acesa, e quando ele abre a porta ele se depara com a mãe e a irmã conversando ali com a Anastácia, que é a empregada ali daquela pensão em que ele mora. Muito bem, foi justamente desse modo que acabou a segunda parte, e a emoção por ver ali a família acabou fazendo com que ele tivesse ali um mal súbito, e é desse mal súbito que ele está se recuperando quando se inicia então esta terceira parte. E daí vem algo muito curioso, porque o diálogo que vai se estabelecer entre esses quatro personagens é um diálogo extremamente tenso. Talvez seja a terceira parte talvez seja a parte mais tensa de todo o romance, mais até, pelo menos essa é a minha impressão que eu tive, do que a primeira parte, que é onde ele vai lá e mata a usurária e tal. Isso porque todo mundo que está presente nesse mesmo lugar em que o Raskolnikov está, todo mundo está medindo as palavras para poder conversar, menos o próprio Raskolnikov. E essa atitude dele me chamou bastante atenção, porque por um lado, há então, dentre esses personagens, há um comportamento extremamente comedido que foi tacitamente estabelecido por essas pessoas. E todos estão seguindo esse comportamento, menos o Raskolnikov, o que novamente faz com que a gente se lembre, ou pelo menos eu me lembrei bastante, daquela etimologia do nome dele, que tem a ver com essa figura apartada, como eu expliquei no primeiro vídeo deste projeto. Então me parece que há aqui, dentro deste romance, um balanço, né, em que a primeira parte a gente observa o Raskolnikov como uma figura apartada, na segunda a gente vê ele como uma pessoa inserida dentro do meio social, e daí o castigo do título do romance, e nessa terceira parte me parece que sobressai novamente essa figura que está apartada, ou pelo menos que tenta se enxergar ou se posicionar de fato de maneira afastada das demais. E pensar em tudo isso me fez refletir bastante sobre essa condição que ele quer que as pessoas acreditem que ele esteja. Porque todo mundo está pensando que ele está delirando. Em vários momentos isso fica claro aqui nos diálogos que esses personagens estão tendo. E inclusive ao longo de toda essa terceira parte, há várias sugestões, as pessoas conversam bastante sobre a possibilidade de que ele esteja louco de fato. E isso porque o comportamento do Raskolnikov enquanto um sujeito, e eu entendo aqui a palavra sujeito como uma pessoa que se relaciona dentro de um círculo social, enfim. Então, enquanto um sujeito, o comportamento do Raskolnikov é um comportamento extremamente desviante. Mas se a gente for pensar também, o seu comportamento, mesmo enquanto indivíduo, também é um comportamento desviante, isso porque ele está pondo em risco a sua própria individualidade e a sua própria liberdade, quando a gente pensa naquela tensão que eu falei no vídeo anterior a esse, que é a tensão entre a pessoa que se vê como superior e a pessoa que sofre as consequências de estar inserida em um meio
cuja moral dita que a gente não deve matar uns aos outros. Então, pensando nessa disparidade entre o indivíduo e o sujeito, isso vai se acentuar muito aqui dentro dessa terceira parte, e é justamente por conta disso que eu fiquei pensando bastante na questão da loucura. E eu acho que não dá pra gente pensar na loucura sem nos remeter lá ao Foucault, né, no Ensaio da Loucura e tal. Porque quando a gente pensa basicamente no que o Foucault diz lá, é claro, ele diz muitas outras coisas, eu não sou um estudioso do Foucault, mas o que ele diz lá basicamente é que o louco é aquela pessoa que apresenta um comportamento desviante. E daí, pensando nessa questão da loucura para o Foucault, eu me lembrei de uma das conferências dele, e daí eu não me lembro qual conferência foi essa. E perceba que eu já estou me desviando novamente do assunto do vídeo, mas enfim, né? Acostumem-se a isso, porque eu não sei fazer vídeos. Enfim, mas eu acho que essa conferência está em um livro dele chamado Origens da Hermenêutica de Si, que é um livro que reúne uma série de conferências que ele deu nos Estados Unidos nos anos 80. E uma das conferências em que ele fala da questão da loucura, ele conta uma história que é a seguinte: há um hospital ali e tem um louco que ele está sendo submetido ali a um tratamento. E daí essa pessoa está no banheiro, dentro de uma banheira ali, e o médico olha e fala para ele: olha, você tem que admita que você é louco, confesse que você é louco, confesse que você é louco. E o homem fala: olha, eu não sou louco, eu estava de fato ouvindo aquelas vozes todas, eu estava de fato vendo os meus inimigos perto de mim. E toda vez que ele falava isso, o médico ia e jogava um jato de água fria nele, para que ele pudesse, enfim, ser penalizado por falar aquilo, por apresentar esse comportamento que se desviava da verdade. Muito bem. O fato é que depois de uma série de sessões como essa, o sujeito que é tido como louco fala: não, tudo bem, eu admito, eu confesso que eu sou louco. E daí o homem desliga lá o jato de água e ele fala assim: mas eu confesso só porque você está me obrigando a fazê-lo. E isso é muito interessante, isso me chamou bastante atenção, eu me lembrei bastante dessa passagem do Foucault, porque veja, você nunca fala a verdade porque você quer, você é sempre coagido a falar a verdade. E pensar na verdade enquanto fruto de uma coerção, me parece que é justamente isso que está em jogo aqui quando a gente pensa no crime e castigo. Até agora, nesses meus vídeos, eu fui tentando mostrar para vocês como que aparecem as várias tensões ao longo do romance, e eu acho que aqui nessa terceira parte, uma tensão que fica bastante evidente, ou pelo menos que ficou bastante evidente para mim, foi a tensão que se relaciona de algum modo com o conceito de verdade. É mais ou menos disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Porque veja, nós temos aqui o lado moral do Raskolnikov, que está coagindo o seu lado de pessoa extraordinária, para ficar aqui com a terminologia que o próprio Raskolnikov utiliza ao longo do romance. Então, o seu lado ordinário está coagindo o seu lado extraordinário a falar a verdade. O que nos faz pensar até que ponto essa verdade que está sendo dita é uma verdade verdadeira. Então, me parece que a grande tensão aqui dessa terceira parte é a tensão entre a verdade e a mentira. Porque mais do que a verdade, mais do que dizer a verdade, mentir é aquilo que faz com que a gente seja seres humanos. Mentir é aquilo que nos faz humano. Tanto que na página 214 é dito o seguinte: o amigo lá do Raskolnikov está conversando com a mãe e com a irmã dele, e daí ele diz o seguinte: a mentira é o único privilégio humano perante todos os organismos. Quem mente chega à verdade. Minto, por isso sou um ser humano. Nunca se chegou a nenhuma verdade sem antes haver mentido de antemão 14 e talvez até 114 vezes. E isso é uma espécie de honra. Mas nós não somos capazes nem de mentir com inteligência. Mentir a seu modo é quase melhor do que falar a verdade à modo alheia. No primeiro caso, és um ser humano. No segundo, não passas de um pássaro. Então, a partir do momento em que a gente pensa que o Raskolnikov, ele não está mentindo, mas a partir do momento que a gente pensa que ele está omitindo a verdade, ele está exercendo o seu lado humano,
que de certo modo entra um pouco em contradição com toda aquela teoria que ele vai discorrer aqui nessa terceira parte, e sobre a qual eu já falei no segundo vídeo desse projeto, que é aquela ideia de que existem pessoas que são ordinárias e pessoas que são extraordinárias, e ele teoricamente se encaixaria mais no segundo grupo. E estando inserido nesse segundo grupo, ele não seria teoricamente obrigado pela natureza dos fatos a falar a verdade. E daí, pensando em todas essas questões, é que eu fui estruturando o meu pensamento ao longo aqui dessa leitura. Mas enfim, logo nesse primeiro diálogo entre o Raskolnikov e a irmã e a família, enfim, ele acaba exigindo que a irmã, que se chama Dunya, rompa todas as suas relações com o Luzhin, que lembra lá, é aquele noivo dela com o qual o Raskolnikov, inclusive, já brigou. Só que aí, e ele quer que ela rompa relações com ele, porque ele acredita que a irmã está se casando com esse sujeito extremamente desprezível para poder ajudá-lo financeiramente. Só que a irmã olha para ele e fala, então, mas eu não estou me casando para te ajudar. Eu estou me casando porque eu realmente sinto alguma coisa por ele. E daí nós temos a primeira tensão entre essa ideia da verdade e da mentira, porque a gente não sabe até que ponto esse... Quer dizer, imagino que ela esteja fazendo isso muito mais pelo irmão do que por si própria, mas ainda assim há uma série de momentos aqui ao longo do livro que fazem com que a gente de fato suspeite dessa posição da irmã para com o próprio casamento. Então nós temos esse primeiro dado. Outra questão que levanta essa ideia toda da verdade versus a mentira, né, tensionada com a mentira, é a verdade da doença enquanto uma disfuncionalidade orgânica ou enquanto uma disfuncionalidade moral, uma crise moral. Tanto que o próprio médico que está ali ajudando o Raskolnikov, tratando do Raskolnikov, na página 218, ele está conversando ali com a mãe e com a irmã do Raskolnikov, e ele diz o seguinte: segundo suas próprias observações, a doença do paciente, além da má situação material dos últimos meses de vida, tinha ainda algumas causas éticas. Aí, isso é a fala do médico. É, por assim dizer, produto de muitas influências morais e materiais complexas, inquietações, temores, preocupações, certas ideias e assim por diante. Então veja que aqui nós temos já essas outras personagens começando a entender a causa da doença como uma causa que não é meramente orgânica, que tem alguma coisa a ver com a maneira com que o Raskolnikov vai se relacionar com os outros, esse sujeito social que é o Raskolnikov e não só um indivíduo que é o Raskolnikov. E essa diferença entre o sujeito e o indivíduo também me parece que está na base da construção desse personagem, porque em vários momentos aqui a gente tem também um discurso, teoricamente, um discurso da verdade sobre a personalidade do próprio Raskolnikov. E isso acontece, por exemplo, veja que hoje eu estou citando bastante o livro, na página 226 é dito o seguinte, o amigo do Raskolnikov continua ali conversando com a mãe dele, inclusive nessa terceira parte sobressai bastante essa relação do Razumikhin com a família do Raskolnikov, pelo menos na primeira parte dessa terceira parte, na primeira metade dessa terceira parte, o que sobressai muito mais essa relação familiar que se estabelece entre esses personagens. O Raskolnikov fica meio ali em segundo plano, ainda que ele seja o responsável por essa aproximação. E daí esse amigo do Raskolnikov está conversando com a família e ele diz o seguinte, na página 226. Eu fiz um recorte aqui para poder ficar mais fácil. Às vezes é simplesmente frio e insensível até a desumanidade. Palavra, como se nele se alterassem dois caracteres opostos. Não ouve até o fim o que os outros falam. Nunca se interessa pelo que todos os outros estão interessados em dado momento. Tem um conceito terrivelmente alto de si mesmo. E daí mais pra frente, na página 227, ele diz o seguinte: Raskolnikov não gosta de ninguém. Talvez nunca venha a gostar. E isso é muito curioso porque isso corrobora para que a gente construa uma imagem do personagem que, de certo modo,
vai contra vários detalhezinhos que a gente foi acompanhando ao longo de todo o romance. Como, por exemplo, a relação que se estabelece entre o Raskolnikov e a Sônia, a relação que se estabeleceu entre o Raskolnikov e o próprio Marmieladov, que era o pai da Sônia, a relação que se estabeleceu entre o Raskolnikov e aquela mocinha que ele ajudou no início do romance, que estava sendo ali perturbada por um sujeito na rua, esse tipo de coisa. Então veja que tudo isso faz com que a gente tenha um conceito do que é o Raskolnikov, que acaba em vários momentos sendo dinamitado por conta desse outro discurso que vai se estabelecendo como discurso verdadeiro sobre esse mesmo personagem. E é daí que vem essa ambiguidade do personagem, e essa ambiguidade vai ajudar muito não só na construção desses delírios do próprio Raskolnikov, mas mesmo na nossa visão, né, do que é de quem é esse personagem dentro aqui do romance. E há por fim uma última coisa que eu gostaria de citar aqui, pensando ainda nessa ideia da verdade, que é a verdade sobre o crime. Um discurso que se estabelece aqui novamente, que fala da verdade sobre o crime. E daí na página 266, eu li uma coisa aqui que me chamou bastante atenção, para inclusive algo que aconteceu muito recentemente, que é dito o seguinte. Estão ali alguns personagens conversando e daí um diz o seguinte: um quarentão desonra uma menina de 10 anos. Foi o meio que o impeliu a isso? E daí outra pessoa responde: e por que não? No sentido rigoroso do termo, pode ter sido o meio mesmo. O crime contra a menina pode e muito ser explicado pelo meio. E isso me fez lembrar daquele caso do sujeito que ejaculou numa mulher dentro do ônibus e o juiz liberou ele porque disse que não houve constrangimento, e daí dias depois o mesmo sujeito, foi preso novamente por cometer o mesmo crime que ele já havia cometido antes. Então veja, eu não estou aqui falando que ele estava certo em fazer isso, mas me parece que em uma sociedade em que você não é penalizado pelo seu crime, cometer um crime é quase um, sabe assim, para mim a atitude desse juiz foi quase de incentivo. Olha, rapazes, façam isso à vontade, porque vocês não estão constrangendo ninguém. Então, pensar nessa verdade sobre o crime que se estabelece aqui e que me fez pensar nessa situação que é bem atual, me fez pensar bastante nessa ideia do que o Dostoiévski estava chamando de crime quando ele se refere a isso desde o título aqui do livro. Porque, como diz o próprio Raskolnikov em algum momento dessa terceira parte, ele não matou a velha, ele matou uma doença, ele matou um ideal. Então, teoricamente, ele não cometeu crime nenhum, né? Então, a partir do momento em que ejacular nas outras pessoas sem a sua permissão, sem o seu consentimento, não gera nenhum constrangimento, logo podemos fazer isso à torto e à direito, porque não vai ter problema algum, não é verdade? Enfim, então só um adendo que eu precisava falar, eu precisava desabafar sobre isso, enfim, me desculpem por conta disso, ou não também, né, não gerou constrangimento. Enfim, o fato então é que vamos voltar agora ao enredo do que aconteceu nesta terceira parte do romance. Então, depois de uma breve discussão ali entre o Raskolnikov e a sua irmã, sobretudo, a família dele vai efetivamente para o apartamento que eles alugaram ali em São Petersburgo. E a irmã e a mãe do Raskolnikov são extremamente bem cuidadas pelo Razumikin, que é esse amigo do Raskolnikov, que inclusive está demonstrando um interesse amoroso cada vez mais forte pela Dunya, e aparentemente esse sentimento é correspondido ali de algum modo por conta de algumas trocas de olhares, por conta de algumas coisas que, enfim, que a Dunya vai dizendo ao longo dessa terceira parte, dá a entender de que ela também está meio que sentindo alguma coisa por esse amigo do irmão. E daí é muito engraçado porque, apesar dele estar sendo totalmente solícito e muito educado com essas duas mulheres, ele está bêbado. Então, em vários momentos ele dá umas gafes. Então, sei lá, ele fica falando mal do noivo da moça. Enfim, essas várias situações que no dia seguinte fazem com que ele se sinta extremamente envergonhado. Eu gosto bastante do Razumikin porque ele até agora está sendo ali o alívio cômico dessa situação toda, né? Então, em vários momentos em que
a coisa está ficando muito séria, ele vai lá e fala alguma coisa que desestabiliza essa seriedade do romance. E daí eu tenho uma coisa para dizer, né? A gente sempre vê os romances russos como uma coisa extremamente séria, sem espaço para o humor e etc, etc. Mas não é isso extremamente que acontece. Então, tente enxergar no Raskolnikov, no Dostoiévski, no Tolstói, seja lá em quem for, algo para além da seriedade, porque é possível dar risada lendo esse tipo de livro. Mas enfim, ah, esse amigo do Raskolnikov vai então aproximar essa família, inclusive do médico que está ali cuidando desse sujeito enfermo, e é nesse momento que o médico fala aquilo, dessa questão moral por trás desse adoecimento do Raskolnikov. E mais do que isso, essa família, então, a mãe e a irmã, elas acabam recebendo uma carta do noivo da Dunya, e nessa carta o Luzhin acaba falando ali, enfim, do seu conflito com o Raskolnikov, acaba comentando que o Raskolnikov está se envolvendo com uma moça de índole duvidosa, que ele deu todo o dinheiro que a família mandou para ele com o pretexto de ajudar no enterro do Marmieladov, mas ele acreditava que era muito mais com alguma coisa a respeito ali dessa moça de índole duvidosa, que é a Sônia, que, lembre-se lá, enfim, a Sônia, ela se prostituía para poder ajudar a família um pouco também. Enfim, então nessa carta que o Luzhin manda à noiva e à futura sogra, ele deixa uma série ali de indícios de que o Raskolnikov não é uma boa pessoa. E justamente por conta disso, ele prefere não se encontrar com Raskolnikov quando for visitar sua futura família, né, sua futura sogra e sua noiva. E isso vai, de certo modo, causar um certo rebuliço ali nessas pessoas, sobretudo depois que no dia seguinte ali desse seu primeiro encontro com Raskolnikov, quando a mãe e a irmã voltam ao apartamento de Raskolnikov, qual não é sua surpresa ao descobrir ali uma pessoa totalmente amável, enfim, ele está totalmente solícito, chamando a mãe de mãezinha e esse tipo de coisa, mas ainda assim ele afirma que ele não se esqueceu daquilo que ele havia dito a Dunya e que é para ela poder, enfim, para ela romper as relações ali com esse seu futuro noivo. Muito bem. Enquanto ele está ali conversando com a família, quem chega no apartamento? A Sônia, que havia sido ali envolvida na carta que o Luzhin enviou para a noiva. E daí é muito curioso porque a Sônia, ela chega ali e ela se comporta de uma maneira extremamente envergonhada diante da família do Raskolnikov, porque ela própria percebe que a sua ida até o apartamento desse rapaz pode gerar comentários, e esses comentários serão prejudiciais para a imagem pública do Raskolnikov, né? Mal sabe ela que o Raskolnikov não está nem aí para a própria imagem pública. Mas enfim, o fato então é que eles estão ali, conversam um pouco, e o Raskolnikov se propõe aí então à casa do Marmieladov para assistir ali a missa do sétimo dia e acompanhar as exéquias, esse tipo de coisa. Bom, depois que se separam, a Sônia, ela vai ser meio que perseguida ali por um sujeito, e essa cena é uma cena que é bem angustiante, porque você não sabe o que é que vai acontecer dali pra frente, e essa é uma cena que vai se repetir mais pra frente nessa mesma terceira parte. E depois então que o Raskolnikov se despede da mãe ali, ele pede para que o Razumikhin, que é esse amigo dele, o leve até o encarregado pela investigação ali sobre a morte da Usurari de sua irmã. Por quê? Porque ele, dias antes, ele havia penhorado um relógio que era um relógio que havia pertencido ao pai, esse tipo de coisa, e ele quer, teoricamente, ele quer reaver esse relógio para que a mãe não se aborreça, enfim, esse tipo de coisa. O Razumikhin acaba levando então o Raskolnikov até a casa ali desse chefe de investigação, desse policial, enfim, ou coisa do tipo. E é justamente nesse momento que está talvez a parte mais importante do romance. E essa parte é uma parte que eu já havia comentado no vídeo anterior a esse, que é aquela teoria sobre as pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias, que se baseia muito na teoria de um amigo do Dostoiévski,
que era lá o Mayakovsky. Então eu sugiro que você assista novamente aquele vídeo, se você se esqueceu de algum detalhe, para que você possa então acompanhar essa terceira parte. E então, nesse sentido, foi proposital eu ter falado desse assunto todo na segunda, ao comentar a segunda parte do romance, porque eu acho que isso faria mais sentido para poder auxiliar, enfim, na leitura, porque realmente, apesar de estar sendo aqui descrita de uma maneira bem didática, digamos assim, no romance, essa é uma teoria que, se você não tiver esse, pelo menos na minha opinião, se você não tiver esse pano de fundo mais histórico que tem a ver com aquelas teorias todas do Maikov, você pode perder alguns detalhes que são importantes daqui para frente na história do romance. Então, pensando em tudo isso, eu não vou aqui me estender muito nessa teoria, não. Mas, algo que me chamou bastante atenção e que está na página 265 é o seguinte: enquanto o Raskolnikov está conversando ali com esse chefe de investigação sobre a natureza do crime e sobre um artigo que o próprio Raskolnikov havia publicado meses antes em um jornal, em que ele expunha essa teoria que ele tem sobre essas duas classes de pessoas, é muito interessante porque aqui o crime é visto como uma denúncia de uma sociedade que não funciona mais. Tanto que na página 265 é dito o seguinte: a concepção dos socialistas é a seguinte sobre o crime. O crime é um protesto contra a anormalidade do sistema social e só e nada mais, e não se admitem quaisquer outras causas. O indivíduo é vítima de seu meio. Caso se construa a sociedade de maneira correta, todos os crimes desaparecerão de um só golpe, uma vez que não haverá contra o que protestar, e em um instante todos os homens se tornarão justos. Essa é a concepção de crime ali dos socialistas utópicos daquela época. Não se leve em conta a natureza. Suprime-se a natureza, não se percebe a natureza. E essa questão da natureza é que vai se ligar fundamentalmente àquela teoria, primeiramente do Maikov e agora aqui do Raskolnikov. Porque, veja, o que diz essa teoria desses sujeitos ordinários versus sujeitos extraordinários é que a própria natureza do indivíduo o predispõe a agir de uma ou de outra maneira. Então veja que aqui nós temos algo que se coaduna muito bem com esses ideais socialistas, porque não é só do meio que surge o crime, mas também da própria individualidade, pensando nessa individualidade como algo que vai se relacionar com outras, né? Porque aqui nós não estamos falando apenas do indivíduo, mas também desse sujeito que vai cometer ou não algum crime. Então veja que isso me parece muito curioso, e pensar essa união entre essas duas teorias me parece que é fundamental para que a gente possa entender como que isso vai funcionar dentro mesmo da estrutura do romance, como nós vamos falar nos vídeos aí daqui para frente, e como eu vou falar naquele meu vídeo geral sobre o livro e etc, etc. Muito bem, então aqui eles estão comentando ali sobre um artigo que o Raskolnikov escreveu no jornal. Ele vai expor novamente todas as suas ideias sobre o que são homens ordinários e o que são homens extraordinários. E dentro desse tópico, eles vão falar, inclusive, da possibilidade de um homem comum se acreditar um homem extraordinário, mesmo não sendo. O que vai levar, sobretudo, à questão da culpa enquanto consequência do crime. E daí na página 273 é dito o seguinte: pois bem, e quanto à consciência? Quem a tem que sofra, caso reconheça o erro. Este é o seu castigo, além dos trabalhos forçados. Isso é quem diz é o Raskolnikov. E daí mais para baixo ele diz o seguinte: que sofra se tem pena da vítima. O sofrimento e a dor são sempre obrigatórios para uma consciência ampla e um coração profundo. Então veja que aqui, mesmo que de maneira inconsciente, se a gente pode chamar assim, o Raskolnikov ele acaba se inserindo muito mais no campo das pessoas que são ordinárias
do que das pessoas que são extraordinárias. Porque nesse momento do livro, a gente percebe que até agora ele se mostrou muito culpado, sobretudo por ter matado a irmã da Uzurari, e não só ela, né? Essa morte extra, digamos assim, acabou mexendo bastante aqui com o brio do Raskolnikov. Então, a partir do momento em que ele diz isso, essa questão toda da consciência e da culpa e da pena da vítima, ele acaba mudando radicalmente de lado, só que essa mudança se dá por pouco tempo. Por quê? Pouco tempo depois aqui que eles encerram esse diálogo, o Raskolnikov ele é meio que interrogado, entre muitas aspas, se ele viu ou não os pintores que estão sendo acusados ali de ter matado a velha. Só que o Raskolnikov esteve ali na casa 3 dias antes, segundo a sua versão da história. Ou seja, ele não poderia ter visto esses pintores. E ele percebe que essa pergunta sobre se ele viu ou não é uma pegadinha ali para poder pegá-lo em falso, enfim, e pegar em contradição. E é a partir desse momento que ele volta novamente a ser um criminoso frio e calculista que vai pensando bem naquilo que pode ou naquilo que não pode ser dito. Naquela verdade que é uma verdade que muitas vezes a gente é coagido a dizer. Então veja que as coisas agora estão fazendo muito mais sentido, ou não, dentro da estrutura desse vídeo. Isso porque nós estamos diante, ao longo desse livro, de um Raskolnikov que é muito semelhante, que ocupa uma posição muito semelhante à daquele, teoricamente, a daquele louco que eu citei no início desse vídeo aqui, recuperando lá a história contada pelo Foucault. E isso porque o que nós tivemos na segunda parte do romance foi um Raskolnikov que fazia ao mesmo tempo o papel de médico que joga a água e de pessoa que recebe a água na cara para poder confessar a própria loucura. E o que nós temos nessa terceira parte, sobretudo nesse finalzinho, é um Raskolnikov que faz apenas o papel ali do louco na banheira. Por quê? Porque esse pequeno interrogatório que foi aqui, apesar de ter sido uma coisa teoricamente ingênua, isso ganha uma grande proporção quando Raskolnikov vai contar as suas impressões para esse amigo que estava acompanhando ele ao longo dessa discussão toda sobre a natureza do crime e tal. Então foi justamente por conta disso que eu me lembrei bastante, sobretudo ao chegar aqui nesse final, daquela história que o Foucault contou, e foi justamente por conta disso que eu resolvi contá-la aqui para vocês também. Mas enfim, quando o Raskolnikov está então voltando para casa, e isso já é bem perto do final do romance, ele acaba sendo abordado por um sujeito, por um homem, que olha para ele e fala e o chama de criminoso. E a partir desse momento, a gente tem o início de um delírio que o Raskolnikov vai tendo, envolvendo não só essa figura desse homem, mas também a figura da própria velha que ele matou. E esse era o trecho que eu mais me lembrava do romance. Eu me lembro que a primeira vez que eu li este romance, eu li em uma edição que era em 2 tomos. E o primeiro tomo acabava justamente neste momento do romance, que é o momento em que o Raskolnikov está ali delirando e tal. E eu me lembro que até então eu estava gostando do romance, assim, achando bem legal. Só que quando chegou nesse momento aqui, desse final da terceira parte, eu falei, meu Deus do céu, que livro incrível. Porque a linha entre o que é o real e o que é a ficção dentro dessa ficção, né? O que é o real e o que é o delírio, é uma linha tão tênue que você percebe, mas não percebe ao mesmo tempo que ele está delirando. E isso me fez lembrar bastante com essa segunda leitura do que acontece no Duplo. No momento lá em que o Sr. Goliadkin, eu acho que é esse o nome do personagem do Duplo, mas no momento em que o Sr. Goliadkin está ali na chuva, enfim, os elementos da natureza toda contra ele, e ele está ali correndo e percebe que tem alguém correndo atrás dele, aquela coisa toda e aquela perseguição, não sei o que. E quando ele vira, ele percebe que essa pessoa é na verdade ele mesmo. Isso me fez lembrar bastante dessa cena aqui do Crime e Castigo. E vamos nos lembrar que um dos projetos do Dostoiévski era o de reescrever o Duplo. Ele só não fez isso porque ele foi preso, né? Ele foi mandado para a Sibéria. Mas estava em seus planos. E durante o momento em que ele estava construindo aqui este
este romance, você pega as cartas que ele enviou lá ao irmão e tal, você percebe que o tema do duplo ele aparece em várias das cartas em que ao irmão não, porque o irmão já tinha morrido. Não sei, mas ele estava se correspondendo com alguém ali e durante essa correspondência ele falava bastante desse seu outro romance. Então eu me lembrei bastante do duplo quando eu fui reler esse trechinho, porque eu me lembrava bastante desse trecho, mas eu não me lembrava que ele era tão parecido com aquele desse seu segundo romance. Mas enfim, ele está ali então sendo perseguido por esse homem acaba falando que ele não chega a ser perseguido, mas ele é abordado por esse homem que acaba falando que, olha, você é um criminoso, blá 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 blá. E é justamente neste momento em que ele começa ali a ter aqueles delírios todos, e quando ele desperta desses delírios, e é um delírio bem assim, real, dentro do plano da narrativa, ele chega inclusive a visualizar e a matar de novo a velha, ou algo muito parecido com isso. Quando ele desperta de todo esse delírio, ele abre os olhos e vê que tem alguém parado na porta do seu quarto, e essa pessoa que estava parada é justamente esse homem que o havia acusado de ser um criminoso e que se chama, deixa eu pegar aqui o nome dele porque eu não vou lembrar de nome, Arkady Ivanovich. Eu não vou pronunciar o terceiro nome dele, que eu não vou saber, não é verdade? Então vamos parar por aqui pelo Arkady Ivanovich, ou algo do tipo. Enfim, o fato então é que é justamente no momento em que o Raskolnikov se depara com essa figura totalmente inusitada que se encerra essa terceira parte do romance. Enfim, foi assim então que a gente chegou ao fim dessa terceira parte e seguimos então a leitura rumo à quarta parte, certo? Não sei se nesse domingo eu vou conseguir fazer vídeo, porque agora eu estou saindo para a viagem, então enfim, caso eu consiga, nos vemos no domingo, caso não consiga, a gente se vê na semana que vem, sem problema nenhum. Inclusive, semana que vem eu vou botar em ordem lá o meu projeto de leitura da Montanha Mágica, que está atrasado, não é mesmo? Mas não tem problema nenhum. Diga lá nos comentários a quantas andam as leituras aí, né? Deste romance do Dostoiévski, se vocês estão gostando tanto quanto eu. E é isso, se você tiver aí alguma sugestão mais do que eu possa comentar aqui nesses vídeos, não deixe de dá-las também lá embaixo, certo? É isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!